A Igreja Boas Novas em Guarabira convida você a se tornar um patrocinador desse canal e da obra missionária em Guarabira, com a sua melhor oferta, para que possamos fazer mais e melhor. Por ser um ministério independente, sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Se inscreva nesse canal, compartilhe os nossos vídeos, dê o seu like, ative o sininho para receber mais notificações, diga de onde está nos acompanhando. Plante a sua semente de fé através do número da conta ou da chave Pix. Geralmente as pessoas que fazem isso, aparece o nome da pessoa. Nós pegamos o nome dessa pessoa e colocamos no caderno de oração. Vamos para a mensagem de hoje. Graça e paz, pessoal. Pastor Gilson Soares, da Igreja Boas Novas, em Guarabira, na Paraíba. Deixa eu fazer um lembrete para você. Se inscreva no canal, ative o sininho, porque todas as quintas-feiras nós vamos estar fazendo uma live. E fazendo isto, você será lembrado do nosso encontro. Vamos para a mensagem de hoje com o pastor Paul Show. Manifestando a mente de Cristo. Ao receber a Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, seu espírito nasce de novo instantaneamente. Recebe no instante a vida de Deus e, nesse mesmo instante, seu ser espiritual ganha a vida eterna. Mas a sua mente, seus pensamentos, devem ser renovados segundo o seu espírito renascido. E essa renovação é a obra que requer uma vida toda, tempo, energias e luta. Essa renovação é necessária se a pessoa desejar receber adequadamente as palavras rema concedidas por Deus e agir segundo elas, permitindo que a criatividade poderosa da palavra falada permaneça vital. Muitas pessoas experimentam o renascimento espiritual, mas não renovam a mente a fim de verdadeiramente compreender os pensamentos de Deus. Não levam a vida segundo os pensamentos de Deus. Por esse motivo, Deus, que neles habita, não pode mover-se livremente através do canal de sua vida de pensamento. Permita dar-lhe um exemplo. Certo dia, meu filho mais velho, que nessa época estava no 4º ano primário, veio me procurar no escritório. Era evidente que ele queria me perguntar algo, mas hesitava em fazer a pergunta. Finalmente eu disse: filho, que você está tentando perguntar? Ele sorriu. Papai, se eu lhe fizer uma pergunta estranha, o senhor vai ficar com raiva? É claro que não vou ficar com raiva, assegurei-lhes. Vamos, diga o que você quer saber. Bem, continuou ele, o senhor tem permissão de mentir para a sua congregação? Quando foi que eu menti? Perguntei para ele. Ele sorriu. Já ouvi o senhor dizer uma mentira repetidas vezes para a sua congregação. Eu estava chocado. Se meu filho desconfiava de mim, então quem confiaria em mim? Filho, disse eu, sente-se e diga-me quando foi que eu disse uma mentira. Papai, tantas vezes o Senhor diz para a sua congregação que se encontra com Deus, de modo que fiquei curioso. Todo sábado eu ficava fora da porta de seu escritório ouvindo quando o Senhor preparava seus sermões e às vezes abri a porta um pouquinho para ver se o Senhor realmente estava conversando com Deus lá. Mas nunca vi o Senhor realmente se encontrando com Deus em seu escritório. Ainda assim, no domingo o Senhor sobe ao púlpito e ousadamente declara que se encontrou com Deus. Isso é mentira, não é? Não tenha receio de me dizer a verdade, sou seu filho. Não vou contar para os outros. Como ele era ainda muito jovem, eu sabia que ele não compreenderia se eu lhes explicasse meus sentimentos com termos teológicos. Senhor, orei,
Preciso de sabedoria. Como é que posso explicar a este jovem e explicar para que ele venha a entender o meu relacionamento contigo? Subitamente, um pensamento tremendo fluiu de meu coração e olhei para meu filho, dizendo: Filho, deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Você já viu seus pensamentos? Ele ficou em silêncio por um instante e disse: Não, nunca vi os meus pensamentos. Então, você tem a cabeça vazia, respondi. Você não tem pensamentos. Não, papai, eu tenho pensamentos. Eu posso falar porque tenho pensamentos. Mas, disse para ele, eu nunca vi seus pensamentos. Como é que o Senhor poderia ver meus pensamentos? Perguntou ele. Eles estão em algum lugar no meu cérebro e o Senhor não pode vê-los. Bem, então disse eu, embora você não possa vê-los, você realmente tem pensamentos, não tem? É claro, papai, respondeu ele. Bem, então eu expliquei. Encontro-me com Deus, embora você não possa vê-lo com os olhos. Deus é como seus pensamentos. A Bíblia diz que Deus é o Verbo. Filho, o que é o Verbo ou a palavra? O verbo é o pensamento vestido com vocabulário. Se Deus é pensamento vestido com o chinês, o povo chinês compreende os pensamentos de Deus. Quando os pensamentos de Deus estão vestidos com o inglês, então o povo norte-americano o compreende. Quando os pensamentos de Deus vêm para nós vestidos em coreano, o povo da Coreia compreende. Filho, encontro-me com Deus ao ler a Escritura, a palavra de Deus, e os pensamentos de Deus tocam meus pensamentos no reino invisível e converso com o Pai Celestial através da palavra de Deus. Deus é como o pensamento. Meu filho imediatamente compreendeu o significado e assentiu com a cabeça. Não posso ver meus pensamentos, contudo sei que os possuo. Sim, Deus é como o pensamento. Não posso vê-lo, mas ele está aí. Estou satisfeito. Sinto muito, papai, por tê-lo compreendido mal. Quando meu filho saiu, me levantei e louvei ao Senhor. Pai, temia que ele não compreendesse, mas compreendeu. Entretanto, sei que não foi eu, mas o Espírito que me ajudou a ter as palavras com que explicar sua maravilhosa presença, Senhor. Agora, deixe-me fazer-lhe uma pergunta. Com que se parece Deus? Deus possui forma? Ele se parece com um ser humano? Como se pode explicar a presença de Deus? Deus é como o pensamento. Se você não tiver nenhum pensamento, então Deus não terá o canal através do qual falar com você. Você não pode tocar Deus com as mãos. Você não pode respirar Deus como se respira o ar. Deus não pertence ao mundo dos sentidos. Você somente pode encontrar-se com Deus através da sua palavra, através das áreas de sua vida que esbanjam, que manifesta os pensamentos. Os pensamentos de Deus vêm mediante sua palavra ou através do seu Espírito Santo. Os pensamentos de Deus tocam os seus pensamentos e aí é que você se encontra com Ele. De modo que, se você não renovar sua vida de pensamento e se não renovar sua mente através e após a conversão, então Deus não pode realmente manifestar-se a você. Muitas pessoas ainda vivem com suas mentes antigas depois da conversão. Esta maneira antiga de pensar é limitadora. Desta forma, Deus não fica limitado pelo tipo errado de vida de pensamento. Deus, ele se limita aonde você coloca a sua mente. Lembre-se, a Bíblia diz:
Aonde está o seu coração, aí está o seu tesouro. Aonde está a sua mente, aí está o seu tesouro. Se você não renovar seus pensamentos, Deus não pode descer e ter comunhão com você. Deus não habitará uma mente poluída, assim como os peixes e pássaros não permanecem no lago poluído. É preciso que você renove seu pensamento para que a fé possa surgir através de sua vida de pensamento. A fé simplesmente não surge de seu espírito interior. A fé vem em cooperação com seus pensamentos, pois a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Primeiro, é preciso que a pessoa ouça, e através do ouvir, a palavra de Deus lhe chega aos pensamentos. Mediante a vida de pensamento, os pensamentos de Deus entram em seu espírito e produzem fé. Portanto, se a pessoa não renovar seus pensamentos, não poderá compreender completamente a palavra de Deus. E sem a renovação da mente, e sem o ouvir da palavra, a pessoa não pode ter fé, pois a fé vem pelo ouvir. E o que ouvimos? Ouvimos os pensamentos de Deus. A arena de seu pensar enxerta os pensamentos de Deus e produz fé. E através da fé, Deus pode fluir de você para os outros. A sua vida de pensamento é demasiadamente importante. Você deve renovar sua mente. Há 3 passos que você pode usar para renovar sua mente. E é preciso que você os siga, a fim de conseguir uma renovação de sua vida de pensamento, para você ter uma vida vitoriosa, abençoada, uma vida de sucesso em todas as áreas de sua vida. O primeiro passo é mudar seu pensamento de uma atitude negativa para uma atitude positiva. Para termos um exemplo, damos uma olhada em Pedro, o discípulo de Jesus Cristo. Os discípulos de Jesus estavam em um barco no mar da Galileia. Era noite escura e tempestuosa, e as ondas eram tão altas que o barco estava a ponto de virar. Lutavam desesperadamente para manter o barco flutuando quando, repentinamente, viram Jesus Cristo andando sobre as águas, indo em sua direção. Naquela época, havia uma crença popular que, ao ver o marinheiro um fantasma no mar, seu barco afundaria. Por isso, quando os discípulos pescadores viram a Cristo, ficaram paralisados de medo, pensando que seu barco ia afundar e que iriam afogar-se. Mas Jesus falou: "Sou Cristo, não tenhais medo." E Pedro gritou: "Se és Jesus, ordena que eu vá a ti." Pedro sempre falava sem pensar. Era um homem terrivelmente emocional, mas tinha o dom da audácia, de modo que Deus o usou. Cristo então disse que ele fosse. Ao ouvir esta ordem, imediatamente aceitou a palavra de Jesus e saiu, de uma forma que ele estava completamente convicto, de uma forma de pensamento renovado. Humanamente falando, Pedro jamais poderia andar sobre a água, mas ao aceitar a palavra de Jesus Cristo, instantaneamente sua mente foi renovada. Pedro mudou seu pensar de uma atitude negativa para uma atitude positiva. Pedro jamais acreditaria poder andar sobre as águas, mas ao ouvir o mandamento de Jesus e ao aceitar essa ordem, mudou seu pensamento. Creu que poderia andar sobre as águas, mudou o seu pensar. E os homens sempre agem de acordo com os seus pensamentos. Quando Pedro renovou seus pensamentos, quando creu que podia andar sobre as águas, agiu de acordo com isto e saltou fora do barco.
A noite continuava escura e tempestuosa e as ondas muito altas. Mas Pedro arriscou audazmente sua vida, lançando-se ao mar pela fé, e começou a andar sobre as águas. Os milagres sempre seguem uma mente renovada. Quando percebeu que podia andar sobre as águas, Pedro enfrentou as ondas. Seus pés molharam-se com a espuma, deu passos sobre a crista das ondas. Estava andando sobre as águas. Mas, subitamente olhou ao seu redor. Viu os negros vales criados pelas ondas e começou a voltar a seu antigo modo de pensar. Olhem para mim, pensou ele, não sou eu um ser humano? Estou andando sobre as águas e não podemos fazer isso. Nós, os seres humanos, devemos andar na terra, não na água. Não sou um peixe, mas olhem para mim. Estou andando sobre as águas. Isto está errado. É-me impossível fazer isto. Ele mudou seu padrão de pensamento. Pensou que não podia andar sobre as águas e, instantaneamente, começou a afundar-se. Deus relaciona-se com cada um de nós através de nossa vida de pensamento. Quando Pedro recebeu a palavra rema de Cristo, renovou seu pensamento e, por isso, pensou que podia andar sobre as águas e andou. Mas, ao mudar seu pensamento e pensar ser isso impossível, imediatamente começou a afundar-se. Este é um conceito muito importante, pois, segundo o pensar dos homens, também será sua ação. Se você pensa ser um rei ou uma rainha, agirá como rei ou como rainha. Se pensa ser indigno e não ter valor nenhum, então agirá como se fosse indigno e não tivesse nenhum valor. De modo que é vital que renovemos nossos pensamentos e pensemos positivamente. Permita-me ilustrar este ponto com um exemplo real. Conheci certa vez um médico que se dizia ateu. Muito sofri por causa dele. Por muito tempo, ele se opôs a meu ministério, desafiando minha fé, atacando minhas palavras e crenças. Então, um dia, esse médico sofreu um derrame e ficou paralítico. E por causa de sua paralisia, ia morrendo lentamente. Então o médico veio para minha igreja pedindo que eu orasse por sua cura. Muitas pessoas se gabam de seus pontos de vista ateus. Entretanto, quando estas mesmas pessoas experimentam a noite escura e se encontram com as ondas tempestuosas, seu ateísmo torna-se muito fraco. De modo que esse médico veio para minha igreja e orei por ele. Ele recebeu a oração da fé e se levantou de sua cadeira e saiu andando com passadas fortes. Todo mundo batia palmas e gritava louvando a Deus. No domingo seguinte, foi para a igreja andando sem ajuda de ninguém. Novamente pediu que eu orasse por ele, mas eu estava ocupado demais e não pude orar. Ao ver que eu não podia orar pessoalmente por ele, mudou seu modo de pensar, seus pensamentos regrediram e ele voltou ao seu antigo estado. Por não poder receber a oração da fé, tornou-se descrente de novo. Ao sair de meu escritório em direção ao carro, caiu e sua esposa teve de chamar uma ambulância a fim de levá-lo para o hospital. Regrediu por ter mudado seus pensamentos. O poder de Deus o deixou e, assim como Pedro, começou a duvidar e afundar-se no mar da Galileia, assim como fez o médico, perdendo-se para seus temores e de novo tornando-se paralítico. Os pensamentos são importantes, de modo que não negligencie em renovar sua vida de pensamento. Seja totalmente positivo em seu pensar. Não pense negativamente. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Não há nada negativo em Deus, pois em Deus
só reside o positivo. Coisas positivas estão acontecendo, de modo que para ter comunhão com Deus é preciso que você renove sua mente e pense positivamente. Alimente sua mente com a Escritura, pois a palavra de Deus está cheia de vida positiva. Tenha também cuidado ao alimentar-se da palavra de Deus para não restringir a sua mente, como a maioria das pessoas fazem, aos padrões tradicionais de pensamento. Seja revolucionário. Muitas pessoas estão presas por pensarem somente da maneira tradicional, da maneira ortodoxa. Portanto, Deus é incapaz de realizar as grandes obras que deseja realizar através delas. Mas se você receber a palavra de Deus e revolucionar sua mente de pensar, a sua maneira de pensar, a sua maneira de crer, então alcançará alturas muito além de suas limitações atuais. Quando estou na Coreia, tenho uma reunião com os meus 100 pastores associados todas as manhãs. Todas as manhãs, das 9 às 9h30, eu desafio esses homens a revolucionarem seu modo de pensar. Digo para eles, exorto, não pensem somente da maneira tradicional. Não sejam levados pelo pensar e ensino do pastor Chu. Vão pela palavra de Deus. Alimentem-se da palavra de Deus. Revolucionem sua vida de pensamento. Expandam sua vida de pensamento de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a Escritura Sagrada. Então Deus poderá ter liberdade absoluta de expressar-se através de seus pensamentos. Depois de eu dizer estas palavras, meus pastores assistentes tornam-se grandemente motivados. Recebem a palavra e, se tiverem um pensamento realmente revolucionário, o executam. Então eu vejo resultados. Não intervenho em sua obra, a não ser que estejam tendo problemas. Uma vez que delego a autoridade, essa autoridade permanece delegada. Já não me preocupo com ela. E mediante este método positivo que trabalho com os meus assistentes, ministros de sucesso, responsáveis pelas necessidades de certa parte dos 50 mil membros adultos de nossa igreja. Segundo passo, tendo mudado sua atitude negativa de pensamento para a positiva, o segundo passo será treinar-se constantemente a fim de pensar em termos de milagres. Esta atitude de pensamento pode ser vista na vida dos discípulos de Cristo. Continue conosco. Na próxima preleção nós vamos continuar falando sobre os passos para renovar a sua mente e manifestar a mente de Cristo.